Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido você a se inscrever aqui embaixo, no botãozinho vermelho, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Falando do Arrascaeta, olha só, o SofaScore postou, cara, olha que legal. Artilheiro e maior nota do Brasileirão 2025, olha que loucura. Ele tem aí a média de 8,30. Flamengo e Bahia, 7,2. Cruzeiro e Flamengo, 7,5. Flamengo 4, Corinthians 0, 9,2. Vasco e Flamengo, 0x0, foi 7,9. Flamengo 6x0 no Juventude, 9,2. 0x2, né? Grêmio 0, Flamengo 2, 8,7. Vitória 1, Flamengo 2, 8,4. A média do Arrasca, 8,30 é a melhor nota do Brasileirão 2025 e ele, além de tudo, é o artilheiro, tá? Então, impressionantes os números do Arrascaeta. A gente tem também aqui números do Luiz Araújo, né? A gente trouxe aqui para vocês, olha só, Luiz Araújo e do Varela também, né? Passar aqui também uma informação legal do Varela, mas o Luiz Araújo, olha que bom. Como eu falo para vocês, que por que querem tanto o Luiz Araújo? Porque ele é fora de série, ele é um excelente jogador. Eu vejo gente criticando a gente, parece que não entende futebol, porque o Luiz Araújo joga muito, né? Então, foi acionado aí ontem por Felipe Luiz, ainda no primeiro tempo, entrou, 75 minutos jogados, 2 passes decisivos, uma finalização no gol, 1 de 1 drible certo, 9 de 12 duelos ganhos, primeiro do jogo, 5 desarmes, primeiro do jogo. Olha, ele entrou, jogador que é atacante, teve mais desarmes no jogo. Nota 7,8, foi o segundo do jogo. Cara, é impressionante aí a qualidade do Luiz Araújo, merecido, né? Merecido o Luiz Araújo ser esse jogador aí super elogiado. E eu vejo às vezes um ou outro criticando, não dá para entender, não dá para entender. Olha, o Varela, né? Ele, em entrevista à Flamengo TV, o nosso lateral direito, exaltou a torcida do Flamengo. Muito importante essa vitória. Depois dessa semana um pouco difícil, o que precisávamos era dessa torcida. Desde o começo do jogo, torceram, cantaram por 100 minutos. Hoje não foram 90. Né? Às vezes, quando falam muita coisa fora, nós precisamos deles. Hoje eles fizeram o seu trabalho, né? Mostrando que a torcida ajuda, né? Que é importante no apoio aos jogadores. O primeiro tempo eu acho que foi bom, no segundo eu baixei um pouco. Essa é a verdade. A expulsão fez o time recuar um pouco. Tivemos que defender nos últimos minutos, mas a força desse time como grupo, estamos muito bem. E ele falou também do duelo contra a LDU. Temos que ir passo a passo. Esse jogo agora é uma final como todos os jogos que jogam o Flamengo, né? Que joga o Flamengo. É pesada essa camisa. Temos que cumprir, então vamos dar nosso melhor para assegurar essa vitória que estamos precisando, né? Botaram que estão aqui, mas que estamos precisando. Mas é isso aí, olha só, a gente teve aí também uma situação importante aí para trazer para vocês, 2 jogadores do Flamengo renovados, tá? Flamengo fecha a renovação de 2 jogadores. Trata-se do Joshua e também do Léo Nanete, tá? São os 2 renovados novos aí do Flamengo. O goleiro Léo Nanete, da base, e o Joshua, que foi o que fez o gol contra o Botafogo da Paraíba. Então, foi assinado o vínculo de mais 5 anos, né? Vai entrar em vigor agora quando completarem 18 anos. Joshua no dia 26 de maio e o Léo no dia 21 de agosto. Então, o Joshua destaque nas categorias de base do Flamengo e recentemente estreou no profissional, como eu falei para vocês, fazendo gol aí contra o Botafogo da Paraíba, e o Léo Nanete, que se destacou na base e é constantemente relacionado aí para os jogos da equipe principal, esteve aí na pré-temporada com o Flamengo nos Estados Unidos a pedido de Felipe Luiz. Então, informação aí do Vender Casagrande, o Flamengo renovando aí com 2 crias que são considerados aí praticamente integrantes do profissional do Flamengo. Olha, muita gente falando isso, cara, reclamando do Felipe estar mantendo alguns jogadores por amizade. É um comentário aí, aqui a gente não censura torcedor. Não adianta depois o Felipe falar,
na coletiva que a gente está dizendo, que eu estou dizendo que ele faz as escolhas por amizade. São muitos torcedores reclamando. A gente aqui não censura torcedor. São muitos torcedores reclamando. Então eu quero até que você que está aqui no YouTube comente o que você acha que está acontecendo. Ele está, vamos dizer, ou cego, entre aspas, cego por alguns jogadores que ele não tira do time, que ele defende, como ele falou na coletiva, que o Bruno Henrique está bem, incrível, incrível. O Mauro César detonou ele por esse comentário na resposta da Raíza, de perguntar de volta para a Raíza, o que você achou do Bruno Henrique? E ela falou muito mal. E aí ele riu da Raíza e reclamou e falou incrível e tal, e riu da resposta da Raíza. O Mauro César detonou ele demais, né? Que falou que ele foi irônico, foi deselegante com a Raíza. E eu também acho que não tem que fazer pergunta de volta para jornalista e nem ironizar o jornalista. Quando ele pergunta, foi o caso do Mauro César, e olha que eu defendo o Felipe sempre, mas isso aí foi muito mal. E o Mauro tá certo nessa aí. Quando ele pergunta de volta pro jornalista, ele tem que aceitar a resposta do jornalista. E aí ele ironiza? Também não, né, Felipe? Peraí, peraí. A gente vai defender quando tiver que defender. Eu estou defendendo que o seu trabalho, eu ainda acho o seu trabalho bom. Tem algumas coisas que eu realmente acho você teimoso e que eu acho que você poderia rever, até porque eu quero que você fique anos no comando do Flamengo. E aqui eu vou criticar e eu vou elogiar. Eu não sou passador de pano. Agora, você não pode achar que vai perguntar e vai ironizar a repórter, que é uma repórter fantástica como a Raíza Simplício. Achei deselegante também, concordo nessa daí com o Mauro César, achei deselegante, tá? E aí eu discordo do Mauro César numa outra questão, que ele diz que o Arrascaeta, o Flamengo tem que ir só no final do ano avaliar se renova ou não com o Arrascaeta. Aí você dá sopa para ele assinar um pré-contrato no ano que vem já, ficar em cima. Mauro, eu sinceramente acho que se deu um aumento de contrato para o Gerson, que só acabava em 2027, e para outros jogadores está também avaliando e renovando, você tem que avaliar e renovar o craque do time. Aí eu entendi que você falou da questão do físico, porque ele tem esses problemas físicos, aí você renova com ele tem um problema físico daqui a um mês. Esperar o final do ano para ver se ele foi bem fisicamente até o final da temporada para renovar. E eu respeito o seu comentário e a sua análise, mas eu acho que você corre um risco muito grande por se tratar do craque do Campeonato Brasileiro. É a maior nota SofaScore do Campeonato Brasileiro e é o jogador, é o artilheiro do campeonato e é o destaque do Flamengo, né? Maior nota do Flamengo, do Brasileirão, é um jogador aí absurdo. O Arrascaeta é o craque do Campeonato Brasileiro. Então, para você prestigiar aquele que está sendo o craque do time e o craque do Campeonato Brasileiro. Então, aqui eu tenho personalidade, eu critico quando tem que criticar, eu defendo quando tem que defender. Tá? Eu acho que o Felipe Luiz tem os seus erros, ele é inexperiente ainda vai ganhar experiência, tem praticamente 10 anos a menos que eu, é um cara que acabou de se tornar técnico profissional. Eu acho que eu também, em algumas questões na minha vida, quando eu era um pouco mais novo, eu errava, a gente vai ganhando experiência, ele vai ganhar experiência e vai ser um dos maiores técnicos do mundo, eu tenho certeza disso, mas ele vai errar. E eu espero que ele não seja teimoso. Eu espero que não seja teimoso e que também não seja desrespeitoso, né, com o jornalista, como foi o caso ontem também dele falar, né, que a análise dos jornalistas é rasa. Cara, não existe isso. Então, só a sua análise está certa? Está errado. Tá? Uma coisa é a gente achar você um grande treinador e um cara que tem chance de arrebentar, outra coisa é eu concordar que você fale, que eu sei que você não está falando de crítica minha, você está falando de alguma outra crítica que te incomodou com relação ao Gerson, ao Bruno Henrique, ao Michael, né, que você defendeu na coletiva, mas você falar que a análise é rasa dos jornalistas, não tem análise rasa aqui. Não tem análise rasa nenhuma, tá? Deixei claro já isso, que eu acho que você tem que se preocupar em armar o time, melhorar o time e aceitar críticas. Pode rebater, mas rebater com educação e não ficar ironizando a jornalista, que eu acho que você deveria desculpas a ela. Você foi desrespeitoso com uma jornalista que estava trabalhando. Eu acho que não foi legal, foi deselegante, né? Eu concordo muito com o Mauro César e com muitos outros que estão criticando. E eu acho que você tem que aprender a ouvir críticas, né? É importante ouvir críticas e saber que tem muita gente que, ao contrário de alguns, como falou o Mauro, muito bem falado, tem alguns que pegam e detonam o Flamengo. Por exemplo,
diminuem as vitórias do Flamengo e aumentam, né, por exemplo, diminuem a derrota, por exemplo, do Palmeiras para o Bahia. Não, foi um azar, o Palmeiras jogou bem, mas perdeu para o Bahia, o Flamengo ganha do Bahia. Não, o Flamengo ganhou, mas não merecia. Aí uma outra coisa, você fica chateado porque estão de sacanagem, de maldade, te criticando e diminuindo o seu trabalho, e o Flamengo. Outra coisa é você receber as críticas de pessoas, de torcedores do Flamengo, que são jornalistas, foi o que o Mauro falou também. Tem muitos na coletiva e nos canais que, que são Flamengo, porra, que querem o melhor pro Flamengo, que vão te defender e vão te criticar, mas que querem o melhor pro Flamengo, não estão de sacanagem. O cara que é Flamengo, ele pode não gostar do jogador que está no Flamengo, mas ele vai ficar feliz e vai comemorar se aquele jogador fizer o gol. Ele não vai torcer contra. Isso tem uma diferença muito grande. Então isso tem que ser levado em consideração. Tá? Esse respeito é muito importante. Trazer aqui que eu acho que o grande trunfo do Felipe Luiz para o restante do Brasileiro, da Libertadores e da Copa do Brasil, contra o seu maior rival, porque o Palmeiras, ficou claro que se o Flamengo quiser títulos, o maior rival será o Palmeiras, melhor campanha até o momento da Libertadores, isso não garante título, a gente sabe disso, e líder do Brasileiro com 2 pontos na frente, e tem muito jogo pela frente ainda, tem 12 rodadas, 11 rodadas no primeiro turno e mais 19 rodadas no segundo, ainda não estamos nem nos 30% do campeonato, quanto mais ou menos? Não, nem 30% do campeonato ainda. E até o Mundial não vamos ter chegado nem na metade, vai ter ainda 65% ou mais do campeonato para o segundo semestre. Então, o torcedor do Flamengo, ele quer poder acreditar no trabalho. E o Felipe tem um grande trunfo. Você sabe qual é o grande trunfo? Que o Abel já está nervoso, porque ele sabe disso, que ele vai perder o seu principal jogador, é a saída do Estevão. O Estevão vai para o Chelsea em julho. O Palmeiras perde o seu principal jogador em julho. Palmeiras perde o seu grande jogador em julho. O artilheiro do time, o jogador que mais participa das jogadas, é o melhor em números lá, a exemplo do Arrascaeta no Flamengo. Eles perdem esse jogador, que já está vendido, já até gastaram o dinheiro, já utilizaram com o Tigrinho e tudo mais, já utilizaram lá o dinheiro. Então o Palmeiras perde esse jogador em julho. E eles vão sentir muito a falta do Estevão. Tá? Não há dúvida que eles vão sentir, será um baque, e o Flamengo sabe disso, e o Felipe Luiz sabe disso, mas tem que realmente buscar melhorar, finalização, o time acertar essas questões, sabendo que, óbvio, teve mais viagem que todo mundo, o Flamengo, tanto é que o Flamengo joga as 2 últimas rodadas da Libertadores em casa, mas o Flamengo tem que acertar algumas coisas que precisa acertar e dar mais oportunidade para a garotada e começar a correr atrás desses resultados, sabendo que o Palmeiras vai se enfraquecer para o segundo semestre. Pode ainda o Palmeiras manter a qualidade de jogo e manter o Abel, um técnico fantástico. O Abel, se ele tiver uma gordura, difícil tirar dele. O Abel, ele é tinhoso, é um grande treinador. Um grande treinador. Como o Leonardo Jardim lá no Cruzeiro vai fazendo um trabalho espetacular também. Vai ser difícil ganhar desse Cruzeiro no segundo turno. E vai ser difícil o Cruzeiro perder ponto no Brasileirão. Olha o que eu estou falando. O Cruzeiro eu não esperava e eu estou vendo uma melhora absurda. 4-0 ontem foi pouco. Foi pouco. O Cruzeiro está jogando muito. Caio Jorge jogando demais. Então aqui a gente faz as análises para ajudar, porque o Flamengo precisa melhorar. O Flamengo não está bem. O Bruno Henrique não está bem. Felipe não está bem. É incrível, ele é incrível. Mas história não entra em campo. Tá? Gratidão, que você falou ao Bruno Henrique, não entra em campo. Não entra em campo. Ele está bem? Não está bem. Tá? Você acha que ele está bem? Ok, talvez você esteja vendo alguma coisa que as análises rasas, como você falou, não estão vendo. A maioria das pessoas, os torcedores, estão vendo que não está bem. Eu já falei que eu acho que a questão lá das apostas acaba que está mexendo com a cabeça dele, com a investigação lá. E a possibilidade de punição. O Michael tá bem? Jogou bem esse jogo. Agora,
Antes não estava. O Gerson tá bem? Não tá bem. Uns 3 ou 4 ou mais jogos que ele não joga. Tá mal há uns 4 jogos. Então, é importante saber que tem críticas construtivas e ver onde está o erro. Por que o Gerson não está rendendo? Né? Por que eu não dou oportunidade para o Matheus Gonçalves? O jogador pode sair. O Flamengo tem que liberar porque tem contrato, tem que passar pelo aval do Flamengo. Mas, né, o staff do jogador já está buscando aí propostas para tirar o jogador do Flamengo. E tá certo. Ele não tem oportunidade. É isso. Convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua audiência, acompanhando a gente até o final. Diz aí, fiquei até o final, Papa. Vou ler o teu comentário, vou tentar responder o máximo possível. Tamo junto, um grande abraço, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu!